Então, continuando, gente, a nossa exposição, então nós vimos o quê? Nós temos desafios, nós temos problemas relacionados, nós vimos que essa questão tem a ver com a escola, tem a ver com a formação do professor, uma formação continuada, tem a ver com a estrutura da escola. Também nós vimos também que essa questão da proximidade entre educação e processos educativos e novas tecnologias passa também pela figura dos pais, os quais também têm dificuldades na própria tecnologia, têm dificuldade no manejo, na utilização, né, no entendimento de como é o uso dessas novas tecnologias, tá bom? E aí nós vimos que uma forma de nós superarmos esses desafios, esses problemas, seria o reconhecimento das potencialidades das novas tecnologias disponíveis, né? Potencialidades tem a ver com quais os novos processos educativos que podem surgir a partir do uso das novas tecnologias no espaço escolar. Aí você vai se perguntar quais são as potencialidades por exemplo, do Zoom. O que é que eu posso fazer com o Zoom? Quais são as ferramentas que o Zoom me oportuniza? Bem, eu posso dar uma videoaula. É uma potencialidade, uma possibilidade. Segundo, eu posso gravar a aula, certo? É uma outra possibilidade. Terceiro, eu posso oportunizar um seminário, um debate. Eu convido uma pessoa que não mora na cidade, que pode morar, de repente, em outro estado, ou até pode estar em outro país, certo? E, de repente, eu posso, pelo Zoom, convidar exatamente uma pessoa de um outro país para falar às crianças. Por exemplo, né? Eu posso entrar em contato com algum brasileiro que mora nos Estados Unidos, em Israel, na África, certo? E pelo Zoom, os meus alunos podem ter contato direto com essa pessoa, com esse grupo, né? Eu posso fazer um intercâmbio cultural. Hoje eu posso fazer um intercâmbio cultural entre os meus alunos da escola e qualquer outro grupo de alunos de língua portuguesa e que moram do outro lado do Oceano Atlântico. Basta eu entrar em contato com o professor de língua portuguesa, certo? De um outro país, e lá dizer, olha, eu estou aqui num projeto pedagógico, eu gostaria de debater sobre cultura, e eu gostaria de saber se você tem interesse dos seus alunos entrarem em uma live com os meus alunos para nós interagirmos, nós fazermos perguntas, falarmos sobre a nossa cultura, e vocês também falarem sobre a cultura de vocês para nós. Então, essas potencialidades da tecnologia é que vão mediar a solução desses problemas e vão fazer com que nós alcancemos os nossos desafios didáticos, né? A outra questão, gente, tem a ver com conhecer a realidade em que a escola se encontra inserida. Como assim? Por exemplo, quais são as características do trabalho pedagógico que se realiza na escola? A escola é tradicional? A visão pedagógica do coordenador pedagógico é uma visão mais liberal, mais aberta a novas experiências pedagógicas, certo? O diretor da escola tem a nítida percepção sobre a importância do uso das novas tecnologias nos espaços escolares. O dono da escola quer investir nisso, olha com bons olhos aulas pelas quais se aprende novos conceitos da ciência para além do uso do livro didático. Então, eu penso que nós podemos conhecer as características do trabalho pedagógico da escola e, na medida que nós vamos conhecendo, nós vamos
através do nosso conhecimento das novas tecnologias, nós vamos nos colocando à disposição para resolver situações. Como, por exemplo, né, aqui e ali, a turma do 5º ano da escola na qual eu trabalho, as professoras elas precisam de vídeos que possam explicar aquele plano de aula da nossa escola, E aí o que ocorre? Às vezes eu estou dando aula, eu entro no Zoom, né? Eu entro no Zoom e lá no Zoom eu gravo uma parte da aula especialmente explicando aquele conteúdo que eu estou dando aula e que os outros professores da minha escola também estão explicando naquela mesma tarde. Então, a partir desse meu uso do Zoom, eu estou oportunizando para que os meus colegas também eles possam enviar para os seus alunos vídeos explicativos do mesmo assunto. Porque eu compreendo que, dentro do trabalho pedagógico da escola na qual eu estou trabalhando, existe espaço para essa comunicação, para essa ajuda mútua entre eu, professor Israel, que o uso das novas tecnologias nos espaços educativos, e, de repente, as colegas que potencialmente têm algumas limitações nisso. A outra questão, gente, é conhecer as características do corpo docente. Vamos pensar aí que a Geodália ela é uma coordenadora pedagógica, ela está numa escola e ela sabe que no próximo ano a escola vai receber 20 computadores, certo? Tanto iPads, vão colocar uma internet de 100 megas na escola. Quer dizer, a Geodália ela tem que estar preocupada não somente em receber esse material, porque se esse material for recebido sem uma qualificação dos professores, vai ficar lá na sala empoeirando. Ou vão pegar os computadores, que vocês sabem que ocorreu isso, e os computadores que era para fim didático foi utilizado para a secretaria da escola. Não é verdade? Ocorreu isso. Não em todas as escolas, mas em muitas escolas isso ocorreu. E ocorreu por quê? Porque não tinha uma pessoa preparada, uma pessoa qualificada. Então, o que a Geodália vai fazer? A Geodália vai procurar saber quais as características dos seus professores. Qual professor, entre os professores, poderia ficar responsável pelo laboratório de informática da escola? Porque a Geodália ela é uma coordenadora proativa. Ela não vai esperar a Secretaria de Educação mandar um professor específico para poder ter a primeira aula, porque talvez esse professor nunca apareça, como em muitas escolas ocorreram. E os computadores ficaram por lá, ou ainda estão por lá. Eu digo isso porque eu vi, né? Eu ainda vejo isso, né? Então, veja, é conhecendo os professores que a Geodália vai dizer, olha, certo, a Thaís, pelo que eu saiba, ela trabalha com Google Class, parece que ela mexe com isso. A Salatiele é uma menina que gosta de ler, gosta de poesia, e eu ouvi falar que ela tem um blog na internet de poesia, né? Então, é a partir dessas características que você vai dizer, então eu posso contar com Israel, que o Israel tem a língua desse tamanho, ele tem facilidade de falar, eu posso pedir para ele, certo? Ele vai ter o ano todo para fazer pequenos vídeos explicando os conceitos de matemática do 5º ano, que é exatamente o ano que ele dá aula. Eu vou conversar com ele. Aí o que vai ocorrer ao final do ano, Geodália? Ao final do ano, a Geodália vai sabendo que o Israel
mexe com o Zoom e fala, né, pelos cotovelos. Ao final do ano, a Escola da Geodália vai ter pelo menos em torno de uns 50 vídeos explicando vários conceitos matemáticos. Vídeo de 5 minutos, no máximo. O professor Israel explicando como soma, como subtrai, como divide. A Salatiele, que mexe com blog, ela sabe como anexar vídeos ao blog. Então, ela vai fazer um blog de matemática e ela vai colocar os 50 vídeos de matemática do professor Israel, da escola da Geodália. E, ao final do ano, a Geodália vai dizer, nós não temos uma plataforma Moodle, mas nós temos um... Falei? Nós temos um blog e nesse blog tem 50 vídeos. As nossas crianças, elas podem ir nesse blog e podem assistir cada vídeo de 5 minutos só, certo? Tem dúvida de fração, tá lá. O professor Israel dando aula de fração, explicando como é que se faz. Diga lá, Geodália. Então, é conhecendo as características de cada professor que a Geodália vai resolver problemas. A qualificação de professores. A Salatiele, que mexe com blog, ela pode dar um curso. No início do semestre, naquela chamada semana pedagógica, a professora Salatiele, ela vai para a frente dos colegas e vai mostrar como se elabora um blog de ciências, um blog de matemática, um blog de literatura, certo? E, através disso, a Geodália, conhecendo as características do corpo docente da escola dela, vai pegar esses colegas que já têm domínio sobre essas ferramentas tecnológicas e vai colocar esse povo para trabalhar por ela. A Geodália vai continuar ganhando o salário dela, ela não vai distribuir o dinheiro com a Salatiele, e a Salatiele vai dar a palestra para os colegas e todo mundo vai aprender um pouco. Isto aqui, ó, a qualificação dos professores, aqui, ó, a qualificação dos professores vai ser provida, vai ser resolvida, em parte, não pela Secretaria de Educação, porque até a Geodália esperar a Secretaria da Educação resolver isso, Geodália, você já virou uma estátua de sal. E como a Geodália não quer ficar como a mulher de Ló, né? de Jó, como uma estátua de sal, aliás, de Ló, né? Como estátua de sal, ela vai colocar rodinha nos pés e vai dizer, Salatiele, você vai dar uma palestra para nós, vai ensinar a mexer como nós podemos abrir um blog, e o Israel vai dar algumas orientações como falar diante da câmera e como fazer vídeos. E nós vamos, durante 5 anos, preparar toda a nossa aula para os nossos alunos. Hein? Já pensou? Que bacana? Eu penso que é possível, mas só é possível... Professor. Diga lá, minha querida. Diga, Daiane. Israel? Pode falar, minha querida. Estou ouvindo. Pode falar. Liga o seu microfone. Está me ouvindo? É porque eu não estou ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Não, assim, ó, por exemplo, se tiver uma pessoa que tem domínio na escola, né, para participar da semana pedagógica e colocar uma pessoa à frente dessa batalha, digamos assim. A coordenação, a direção, ela tem autonomia para poder, por exemplo, não, a gente vai chegar aos computadores, ok? Então, vamos pegar, sei lá, uma pessoa que não seja dentro da escola, uma pessoa que entenda de computador, entenda um pouco de data e colocar nessa para poder fazer com que esses professores tenham esse acesso, entendam como é que para ser trabalhado, por exemplo, tem autonomia para fazer isso? Tem sim. É o gestor, né? O diretor da escola tem toda a autonomia e deve fazê-lo. Entendeu? E deve fazê-lo, certo?
A questão é que tudo isso deve estar no PPP, Projeto Político Pedagógico. Minha querida Daiane, tente imaginar, olha só, tente imaginar. Vamos fazer de conta assim, olha só, você já está há 5 anos dando aula para o terceiro ano. 5 anos, tá? Então, você já tem domínio do conteúdo. Você tem domínio, tem os exemplos, certo? E você sabe que a dificuldade das crianças é o reforço, certo? Eu não vou fazer isso esse ano, mas eu estou projetando para o próximo ano eu abrir um blog de matemática, certo? Então, eu vou preparar várias aulas. Certo? Preparar pelo Zoom, tudo pelo Zoom, certo? Mas só eu falando, sem os alunos, para os alunos assistirem. Aí, então, eu vou fazer vídeo tentando fechar todos os conteúdos de matemática. Todos os conteúdos. Na ordem que eles serão estudados durante o ano. Aí, o que é que vai ocorrer, Daiane? O meu aluno vai chegar em casa, eu já vou falar para o pai, todas as minhas aulas do ano todo, certo? Estão no blog. O que é um blog? É um site, mas é de graça, né? Você pode escolher fazer um blog de músicas. Você escolhe todas as músicas que você gosta, abre um blog que é semelhante um site, é de graça. No Google tem, certo? Certo? Então, você abre o Blogger, é um blog, certo? E lá você coloca todos os vídeos explicando, por exemplo, explicando MDC. O que é MDC? Em 5 minutos, no máximo, você faz uma boa aula e coloca uns 5 exemplos. Aí tente imaginar o seguinte, esse pai chega lá e pergunta, de repente, para o filho, meu filho, o que você estudou? O filho vai dizer, MMC. Só que eu já falei para o pai que esse assunto está lá no blog. O pai vai dizer, meu filho, acessa lá a internet, aí você tem internet, né? Acessa a internet e estuda lá, faça conforme os exemplos do professor. E esse pai, que pode, de repente, ou essa mãe que pode estar ao lado do filho, vendo a videoaula do professor Israel, pode relembrar e pode reforçar o conteúdo. É possível? É possível. E aí a escola pode fazer um projeto a médio prazo. Aliás, a curto e médio prazo, certo? Ou seja, conteúdo de matemática muda, Daiane? Geodália, os conteúdos de matemática mudam? Não. Então, se você fizer um projeto, olha, vamos fazer um projeto de 5 anos, certo? Ao final dos 5 anos, Daiane, os conteúdos de matemática, de ciência, tudo vai estar gravado, pequenos vídeos, né? Aí a criança vai ter o livro didático e a criança vai ter o quê? A explicação do professor. E quem que vai ajudar isso? O Zoom. Eu gosto muito mais do Zoom do que do Meet. Eu vou dizer por quê. Porque no Zoom você pode abrir o slide, né? O PowerPoint, e no PowerPoint você pode colocar textos, figuras, e aparece a sua carazinha lá, né? Certo? Explicando para o aluno. Então, o seu aluno vai ter as videoaulas toda do ano. Em 5 anos, você fecha todos os conteúdos daquela série. E o aluno vai poder ouvir em casa, o pai pode ficar feliz. Meu filho, assista lá. O pai vai poder cobrar da criança poder se preparar para a prova, se preparar para a aula e assim por diante. Certo? Então, isso é uma responsabilidade de quem? Do gestor educacional, né? É ele que cabe direcionar isso.
Depois, a realidade do discente, ou seja, qual é a realidade do aluno, né? Olha só, os meus alunos, hoje a internet é cara, nem todos têm acesso à internet. Então, qual é a realidade do meu aluno? A realidade do meu aluno é que ele usa os dados do celular do pai e da mãe. Hoje, os estudos em novas tecnologias falam claramente, certo? Que vídeo para estudar, vídeo no máximo de 7 a 10 minutos, certo? Para criança. Então, você faz pequenos vídeos de 5 minutos, porque a criança pode baixar no celular. Não adianta você fazer um vídeo de 1 hora para a criança aprender. Não tem como. Pequenos vídeos para a criança ir assistindo somente aquela gota de conhecimento, gota de ideia, gota de conhecimento, conhecimento ligado à matemática, física, biologia, história e assim por diante. Então, conhecendo a realidade do aluno, você pode melhor fazer um plano para aplicar as novas tecnologias. E depois, procurar saber as especificidades da comunidade externa e interna. O que é comunidade interna? É a comunidade escolar. É a escola, é você, os professores, o diretor, o coordenador pedagógico e assim por diante. E a comunidade externa? A comunidade externa são os pais, certo? As famílias que são servidas, que são cuidadas pelo sistema escolar. Quanto mais você conhece a realidade do seu aluno, melhor você pode utilizar as novas tecnologias para ajudá-los. Meus alunos, por exemplo, tem alunos que conseguem assistir à aula, tem alunos que não podem, porque a família tem um único celular. E lá tem 3 filhos estudando no mesmo horário. Então, conhecendo as realidades do aluno, você pode melhor organizar o uso das novas tecnologias no espaço escolar, tá bom? Então, nessa nossa videoaula, fechando a nossa aula de hoje, foram 3 momentos de aula, nós gostaríamos exatamente de mostrar que as novas tecnologias, elas apontam para nós desafios e problemas a serem solucionados, e para isso nós precisamos superá-los para poder a tecnologia cumprir a sua função didática e educacional. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, reconhecendo as potencialidades das tecnologias disponíveis e conhecer a realidade da escola e da comunidade que pertence a essa escola. Isso implica o quê? Perceber as características do trabalho pedagógico da escola, saber as características do corpo docente, conhecer o aluno e as suas capacidades e também conhecer a comunidade interna e externa à escola, porque somente assim você poderá estar mais preparado para incluir as novas tecnologias nos espaços escolares. Tudo bem? Alguma pergunta, gente, que vocês gostariam de fazer? Alguma participação? Alguma questão que vocês gostariam de colocar, gente? A partir do que foi explicado? Sim, não? Tudo certinho? Gente, a partir de hoje, então, foi solicitado que nós fizéssemos a chamada, tá bom? Vou fazer a chamada aqui até para nós sabermos quais são os colegas que estão tendo dificuldade em participar da aula, para nós entrarmos em contato e tentarmos de alguma forma ajudá-los, né? Como nós falamos, é preciso conhecer os discentes, né? Conhecer os alunos, tá bom? Então, Aline Braga, Aline Professora, eu acho que Natália. essa também não é nós nessa, não. Opa. Ixi, não, essa aqui é da outra faculdade. Espera lá. Ai. Gente. Ah, não, eu transformei em. Gente, cadê? Espera um momento. Deixa eu só parar de gravar aqui que eu não tenho.